Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje tem o título O Testemunho da Multidão. Essa multidão aqui, ela se divide, né? Primeiro que havia naquele momento até então vários conceitos à pessoa de Cristo. E diante dessa situação, nós vemos aqui, eu coloquei pelo menos 6 classes diferentes dentro daquela multidão. Alguns, de fato, foram a favor, mas outros não. E teve outros em si, né? E um personagem no final que eu queria falar um pouco mais sobre ele. Primeiro ponto, a multidão ficou dividida em relação à pessoa de Cristo pelo que ele tinha feito. O primeiro que eu encontro aqui é uma classificação. Ele verdadeiramente é um profeta. Assim que ele estava no verso 40. No verso 41 descreve-se, ele é o Cristo. Segundo ponto. O terceiro ponto fala, ele não é o Cristo, no mesmo verso 41. Alguns queriam que ele fosse preso, verso 44. Então, olha só, então viam ele como um impostor. Outro ponto, os soldados, quando foram abordados e foi dito a ele, por que vocês não prenderam ele? O verso 46 diz assim, nós nunca vimos ninguém falar como ele. Ah, irmãos, nenhuma pessoa fala igual à pessoa de Cristo para que possa ser confundida. Não tem como. Jesus, ele é a palavra viva e tudo que sai de sua boca era tão somente algo totalmente diferente. Aqueles soldados não ousaram aprendê-lo pelo poder do seu testemunho, de sua palavra, da maneira como ele desenvolvia as coisas. E aqui fica um apelo para mim e para você. Ao você ouvir a palavra de Deus, mesmo que você não tenha ouvido pessoalmente, mas ter a certeza que essa palavra é dele, você teria coragem de desfazer dela, de forma que vivesse como queria viver e em seu comportamento e de contra a palavra da vida? Aqueles homens não ousaram prender, e lamentavelmente, às vezes, até eu, prendo a palavra para libertar o meu pecado. O meu pecado fica solta e a palavra de Deus fica espremida, presa. Pense bem sobre isso. Outro ponto que merece consideração. Nicodemos. Interessante, irmãos, Nicodemos aparece aqui no capítulo 7, o verso 50, e depois só no capítulo 19, onde ali ele, junto com José de Arimateia, resolve fazer o sepultamento de Jesus. Em especial, ele compra uma especiaria, um unguento muito caríssimo. Curioso, irmãos, ele aqui não dá uma definição de como ele vê a Jesus, mas ele estava dando uma definição clara de que ele estava sendo injustiçado. Ou seja, os outros fariseus, quando eles falam assim, será que algum fariseu também é seguidor dele? Esse testemunho de Nicodemos é claro, é evidente. Eu estou com ele. Não se deve julgar uma pessoa sem que antes ela possa ser ouvida. Capítulo 7 e o verso 50. Agora ele estava mostrando o seguinte, vocês querem acusá-lo com injustiça. E pela nossa lei, isso não procede, está errado. Temos que primeiro ouvi-lo para depois julgá-lo. Esse momento, Nicodemos, ele pleiteia em prol de Cristo e é interessante, para o benefício do povo também. Nicodemos é um nome que tem o significado de Nico, vitória, e Demos, povo ou mundo, mais especificamente povo. Logo, seu nome significa vitória para o povo ou vitória do povo. Ele foi aquela pessoa que trouxe uma conquista diferente através do primeiro e último contato que nós conhecemos ali em João capítulo 3, quando Jesus fala para ele, importa nascer de novo. Então, essa multidão que foi dividida, alguns que de fato acreditaram, ele é o Cristo. Os soldados testemunharam, nunca ouvimos ninguém falar como ele. E alguns, em alguma definição, chegou a classificá-lo como um profeta. E você? Qual a definição que Cristo tem para você? Ele é a mesma definição, você tem a mesma definição que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Na primeira vez, na segunda vez ele fala, para onde iremos, Senhor? Porque só tu tens a palavra da vida eterna e sabemos que tu és o Filho Santo de Deus. Podemos dizer isso, mas em nossa vida poderíamos viver dessa forma? Cristo de fato é o Filho do Deus vivo? É aquele que vive em mim e logo nele sou nova criatura? Testemunha de Jesus.
eu quero aqui fazer uma reflexão bem semelhante de ontem. Enquanto nós não formos testemunhas vivas de Cristo em nosso interior, em nossa vida particular, nunca seremos lá fora. Muitos o são na frente da igreja, na frente de alguns irmãos, mas dentro de si tem o hábito da pornografia, em alguns casos, hábito da masturbação, em alguns casos, hábito da palavra pornográfica ali em rede social, onde envolve-se uma lástima de personalidade dentro das escondidas. Sabe, irmãos, testemunhamos de Cristo, de espírito e em verdade. Sejamos do Senhor, quer lá fora, quer no lar. Eu pertenço a Cristo, como diz o hino. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que nós possamos, Senhor, ser testemunhas do Senhor e continuar proclamando o nome de Cristo. Pai, sabemos que está bem breve a sua volta. Obrigado por essa certeza. Nos enche com a tua esperança e nos salva por tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença. E por favor, irmão, se você achou esse vídeo interessante, curta ele. Dê uma curtida, mostre ao YouTube que ele tem uma relevância. E se possível, que é o mais difícil, se inscreva no canal. Se você não é inscrito e puder se inscrever, isso vai nos ajudar. Também externalize, bote para o grupo de igreja de escola sabatina para que as pessoas possam assistir. Eu disponibilizo, caso você quiser, o meu WhatsApp para a gente poder conversar, tirar alguma dúvida, auxiliar de alguma forma, que eu acredito que nós podemos juntos, com o único professor, que é o Espírito Santo, nos direcionar para vivermos conforme a sua santa e boa palavra. Deus abençoe você e até o próximo estudo, na próxima lição 7, para a honra e glória de Deus. Forte abraço, bom final de semana para você. Até logo.